a maior fonte de informações da atualidade? É sério, gente? É sério que vocês acham que já é a internet? Não é não. Quantos habitantes tem o planeta? 7,3 bilhões, mais ou menos. Desse total, cerca de 1,6 é que tem acesso à internet. Então, na verdade, ainda não é a internet. Sabe por que vocês estão dizendo isso? Porque, afinal de contas, vocês são a geração chamada praticamente de nativos digitais, que já nasce no processo de receber informações via digital. A maior forma de comunicação hoje ainda é a televisão, ok? Claro que o tempo vai provar que isso vai deixar de ser verdade, mas na internet a gente hoje vive uma praga das notícias que não são verdadeiras. Como é que se chama em inglês? Eu não entendi, como é que é? Eu acho esse termo tão estrangeiro, tão sem graça. Eu acho que tem que chamar como aqui na Bahia nós chamamos. Como é que é? Migué, perfeito. Não vem pra cá com esse Migué não, que tem nada a ver. Eu separei aqui umas notícias. Eu quero agora silêncio absoluto, porque eu vou mostrar algumas notícias verdadeiras que merecem a nossa atenção. Posso? A primeira: adolescente de 16 anos falta a aula para nadar na Lagoa das Bateias e é atacada por tubarão. A vítima estava acompanhada da irmã e outras duas amigas, uma de 11 e a outra de 15. Bombeiros foram acionados e localizaram o corpo na lagoa que fica no bairro Santa Cruz. Você veja o que é gente que sai da escola e vai nadar na Lagoa das Bateias. O que que acontece? Tubarão vem e come. Tubarão não pode ver crianças na Lagoa das Bateias que vem e come. Crianças, quem é que trouxe essa notícia? Que portal que é? Eu não ouvi, que portal que é? O G1, que é um dos portais de maior, não é, acesso e de maior credibilidade. Essa notícia é verdadeira? É difícil saber que ela é falsa? Não, porque é um absurdo. Mas, se eu colocar isso num grupo de WhatsApp da família, que não tem controle, que ninguém censura, a maior parte dos meus parentes vão compartilhar. Ainda vai dizer para os filhos: tá vendo aí? Vai faltar a aula e vai para as bateias. O tubarão vai lhe pegar. Crianças, quem montou essa notícia? Fui eu. E como é que eu montei? No YouTube você tem os tutoriais que te ensinam como pegar um site oficial, botar a manchete, o texto e a imagem que você quiser. Aí você tira um print e manda pela rede social, acabou, virou verdade. Certamente estas são uma das coisas mais terríveis da tal da internet. Tem outra. Novela apresentará primeiro beijo gay infantil. Quem disse? Fátima Bernardes. Se a Fátima disse, naquele programa que é um verdadeiro desencontro, deve ter algum fundo de verdade. Mas tem mais. Pablo Vittar, travesti, apresentará um programa infantil na Globo, chamado Pablo Kids. A coisa está piorando, porque eu soube disso e não vou mentir para vocês. Passou uma coisa na minha mente que escureceu a Eclipse. Eu falei: gente, mas será possível que a Globo vai fazer isso? Aí depois eu mesmo dei um tapa na minha própria cara. Eu tô uma vergonha, então. Tu acha que isso vai acontecer? Poderia acontecer, crianças? Quem sabe? Mas não agora. Mais uma notícia. Pastora Suzane Richthofen é nomeada presidente da comissão
da Seguridade Social e da Família. Estamos mortos, literalmente. Como é que chama tudo isso, crianças? Qual é a receita para se fazer uma fake news? Primeiro, tem que ter uma manchete, não é? Provocativa. Tem que ter uma imagem real. E acima de tudo, tem que movimentar a gente no sentido de acreditar que aquilo é verdade. Mas mais que acreditar que aquilo é verdade, ser compelido a levar isso adiante. O tal do compartilhar. Vocês acham que a fake news é uma coisa nova? É uma história inventada pela internet? Absolutamente. Sempre existiu. Desde que a imprensa é uma realidade, que a humanidade tem essa necessidade de contar coisas que não são verdadeiras, mas sempre com algum objetivo, no fundo, transformar essas inverdades em verdades que beneficiem de alguma forma alguém. Mas hoje a gente vive um nível de virtualidade tão grande que muitas vezes a gente nem pensa naquilo que a gente leu. A gente fica tão impactado pela notícia que a primeira providência qual é? Compartilhar. Vamos ser aqui muito sinceros. Quem aqui já compartilhou a notícia que não era verdadeira e só percebeu isso depois? Não, tranquilo. E quando você percebeu que não era verdadeira, você avisou a pessoa que era falsa? Não, por quê, gente? Porque a gente fica com vergonha de ter mandado uma coisa que, não sendo verdadeira, fala na verdade que o não verdadeiro é você que passou. Então quem mentiu na verdade foi você. Eu resumi aqui, para a gente concluir essa primeira parte, os 7 tipos de notícias falsas. E isso é importante para que nós todos, enquanto cidadãos, possamos nos posicionar diante dessa praga que é a disseminação de falsas informações. Primeiro, é aquela que você manda por piada. É uma sátira ou paródia. Parece ser engraçada, mas aquilo que realmente está por trás é uma mentira. É uma irresponsabilidade também passar uma coisa com o objetivo de provocar o riso, mas que no fundo vai confundir a gente. 2. Falsa conexão. Quando você coloca manchete, imagem ou legenda que dão uma dica falsa do que é verdadeiramente o conteúdo. É igual, por exemplo, você dizer: tal pessoa vai matar a outra. E você diz: meu Deus do céu, está programado isso? Quando você vai ler, é na novela. A manchete é forte, tem nada a ver com conteúdo. Isso também é fake news. 3. Conteúdo enganoso. Uso enganoso de informação para usá-la contra um assunto ou outra pessoa. É a famosa difamação. Crianças, nessa eleição, como é que foi a difamação dos 2 candidatos? Impressionante. Chegou uma hora que a gente não aguentava mais ouvir nada de nenhum dos dois. Tamanha era a intensidade de informações equivocadas e em grande parte mentirosas. 4. Falso contexto. Quando o conteúdo genuíno é compartilhado com um contexto falso, você mistura as duas coisas e você não sabe que parte é verdade e que parte não é. Conteúdo impostor. Quando fontes, pessoas, organizações são citadas, como eu fiz na notícia da Lagoa das Bateias. Eu coloquei que site? O G1. Aí você lê o cabeçalho G1, você nem questiona, é verdade. Olha, minha mãe, por exemplo, é uma pessoa muito ligada, era uma pessoa muito ligada em informação. E depois que meu irmão começou a trabalhar na televisão, mais ainda, ela só acreditava no que aparecesse na televisão. Se amanhã estivesse lá em casa e um avião caísse no quintal, ela ouviu o barulho, não ia nem olhar. Ela disse: caiu alguma coisa aí. Mas se a televisão viesse fazer uma cobertura, ela até desmaiava, chorava, se emocionava. Porque a partir do momento que passa a ser uma coisa da mídia, passa a ser verdade. Porque a mídia ainda tem essa referência de ser aquilo que trabalha com o verdadeiro. Conteúdo manipulado. Quando a informação ou ideia verdadeira é manipulada para enganar o público. E por último, aquela que é 100% mentira, como aquela que é o Modelo das Bateias e todas as outras. E a gente acaba compartilhando. Por que as pessoas fazem isso? Eu vou passar agora para vocês um vídeo curtíssimo de uma figura que é extremamente interessante, que é o chamado Leandro Carnal.
olha o que ele fala da fake news para a gente fechar essa gestalt. Pode ser? É importante que há duas maneiras de eu destruir a qualidade de uma informação: impedindo o acesso à informação, tipo das ditaduras, e a outra questão bem mais recente é eu assodar, é eu inundar a pessoa de informação de tal forma que ela não consiga mais distinguir nada. Ou seja, eu posso omitir ou tornar excessiva a informação. O problema das fake news não é apenas a calúnia, tradição no jogo político desde a Roma Antiga. A grande questão é que agora eu não apenas publico fatos falsos com objetivo político, ou seja, o discurso político não é baseado em argumentos, mas em estratégia de convencimento, em que eu tenho que buscar eleitores e não pensadores, mas eu não apenas publico uma calúnia, uma injúria, uma difamação, mas eu também solapo, destruo a própria base de crença na verdade ou de adesão à verdade. Porque se eu inundo com informações, eu não apenas calunio, mas eu também consigo fazer a pessoa ficar perdida e não acreditar em mais nada. É muito perigoso. É um pouco a profecia do Orwell que nós estamos já vivendo, a era do grande irmão, que seleciona aquilo que a gente pode ver nas teletelas de acordo com o interesse do Estado. A percepção dos nossos telespectadores, o Reinaldo diz o seguinte pelo Twitter: é impossível que as notícias falsas sejam mais falsas que os próprios envolvidos, políticos envolvidos. Como barrar, você vê um caminho para se controlar essa questão da fake news, se é que existe? Eu acho que é muito difícil, Joyce. A gente está numa posição hoje onde a informação, os próprios veículos de informação vêm perdendo relevância, o que é um alerta para a sociedade. Eu acho que a gente tem que resgatar a confiança nos meios de comunicação e aqueles que fazem um trabalho sério, para que em cima disso a informação possa ter um grau de credibilidade, porque na internet hoje todo mundo é autor. E ao mesmo tempo a gente não pode simplesmente partir da premissa de que todas as pessoas estão colocando ali as informações com a melhor intenção possível. Então o que acaba acontecendo, e muitas das vezes, é que as pessoas publicam sem nenhuma responsabilidade, republicam sem nenhuma responsabilidade, sem verificar se a fonte é fidedigna, sem validar a informação com o mínimo grau de profundidade. Então acho que assim, vai ser uma era crítica. Eu acho que assim, a autocrítica do eleitorado, a autocrítica da população vai ser muito importante para que de fato ela valide a informação, busque as fontes e não caia em boatos, porque a gente está efetivamente num ambiente onde a produção de boatos vai ser proferida em larga escala. Como frear, Karnal? Eu reforço o que tão bem disse o Eduardo, que a mentira precisa de dois polos. Precisa do emissor da mentira, mas precisa o receptor da mentira. Então cabe a nós, cidadãos, cada um, ao observar uma notícia, verificar a fonte, a data, o interesse, responder aquilo que os romanos chamavam de cui bono. A quem interessa? Cui bono. Quem é que ganha com isso? Para não aceitar as coisas como elas são ditas. Não se esqueçam que tanto a propaganda de produtos comerciais quanto o convencimento político partem do mesmo pressuposto. Eu quero que o consumidor ou o eleitor estejam ao meu lado, não ao lado da verdade. Pensar duas vezes antes de passar automaticamente, né? Muito bem. Pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de você passar qualquer coisa à frente. Chegou até a mim, interessa a alguém, é verdade, aí eu multiplico. Não é, acabo não adiantando. E dessa forma a gente acaba, ou pelo menos reduz esse processo que é tão danoso para todos nós e que inclusive já chega até a prejudicar pessoas, literalmente, como já houve boatos de pessoas acusadas de notícias falsas e que foram mortas por causa disso, ok?